Eu escuto muito amigos meus, né, de grupo de WhatsApp, que são bolsonaristas roxos, né? Eles falam assim pra mim, faz, né, como que eles falam? Nossa, eu nem lembro as contas que eles fazem lá, mas faz 30 anos que o Brasil é governado pela esquerda. Eu paro, cara, eu falo assim, caramba, 30 anos governado pela esquerda. Aí eu começo a pensar, né? Então começa lá atrás. Começa lá com o Collor. O Collor, ele tentou implantar um governo de direita no Brasil. Não deu certo. Ele sai. Aí entra o Itamar Franco, que criou o Plano Real, beleza? Aí entra o Fernando Henrique. Pô, o Fernando Henrique, ele tem um governo de direita muito mais forte do que o Bolsonaro. Se você vê as medidas tomadas pelo Fernando Henrique Cardoso no primeiro mandato, são medidas de direita, privatizações, reforma trabalhista, reforma previdenciária, elevação dos impostos, ajuste fiscal ferrenho, a taxa de juros, a taxa Selic chegou a 24% ao ano. Você entendeu? Como que isso é um governo de esquerda? É muito mais de direita do que o governo atual. Mas há uma tendência, fake news, que fala o quê? Não, o Brasil é governado há 30 anos pela esquerda. Não cola isso. Né? Isso é fake news. O Brasil não é governado há 30 anos pela esquerda. E vou além. Pega os 3 primeiros anos do governo do Lula. Os 3 primeiros anos do governo do Lula são governos de direita, com medidas de direita. É a partir do 3º para o 4º ano que ele vai para a esquerda, para ganhar as eleições de 2006, e aí o segundo mandato dele, realmente ele tem um governo mais voltado à esquerda. Mas os 3 primeiros anos do primeiro mandato dele, ele fica na direita, no centro-direita, para conseguir controlar a economia, gerar uma certa renda, para depois começar uma distribuição com os mais, vamos dizer assim, menos privilegiados. No caso, o Bolsa Família cresce, o salário mínimo ele vai crescer também, né, acima da inflação. Então, são medidas já voltadas para a esquerda. Mas é claramente isso, né? Uma bela estratégia. Não? Sim, é uma estratégia. É por isso que eu falo, até onde ele está errado, não sei. Né? Porque ele está aí para ganhar. Ele vai querer ser um presidente que não ganha um segundo mandato? Quantos presidentes na história do Brasil, depois que pôde... Todos depois do diretas já, todos que foram à reeleição foram reeleitos. Foram reeleitos, e ele não vai ser reeleito. Né? Eu brinco, eu falo assim, um presidente ele não ser reeleito, ou um governador ou um prefeito, é porque ele foi muito ruim. Sim. Porque quando você tem a máquina pública por trás, o dinheiro para transformar em obras, transformar em programas, dificilmente você perde. Né? Você pega o caso dos Estados Unidos, o Trump foi o 4º presidente da história norte-americana que não foi reeleito. Antes dele, quem tinha sido? O Bush pai. Sim. Até o Bush filho, que fez um governo polêmico, foi reeleito. Foi. Agora, ele não. O Trump não foi. Um exemplo como esse. Os Estados Unidos, que estavam, assim, é claro, estamos vendo de outro país, né? Vendo a vitrine, né? Não estamos lá. Mas os Estados Unidos, que aparentemente vinha tendo um governo bom, trumpista, é claro que de uma forma talvez polêmica com ele, falando certas Coisas que não eram popularmente assim benquistas, né? Entre a maior parte da população estadunidense. Como ele que tirou impostos, assim, fez a economia ficar forte, era aquele... Tinha um bonezinho dele, tornar a América forte de novo, grande de novo, algo assim. O slogan dele. Isso. Qual é a chave que virou, que fez com que um governo como esse não voltasse? E fosse um oposto, assim, é claro, né, o oposto lá só tem os dois, né, fortes, os dois partidos, né, mas assim, trocou por tínhamos lá um homem já de idade, tudo bem, sim, mas conhecido por ostentar mulheres bonitas ao lado, ostentar dinheiro, uma celebridade de televisão,
e muda para um senhor bilionário, e agora muda para um senhor já meio, às vezes, aparentemente meio fraco fisicamente, né? Não dá aquela imponência, talvez. Ele tá com 80 anos, né? 81. Já é um, assim, não tem aquele pique, mas não, assim... Sim. Ele até tenta mostrar, sim. Né? Esse dia ele caiu de bicicleta, ele tava andando... Sim! Ele, sempre que acontece algo, eu percebo que o que é a oposição dele cai muito em cima, ele está fraco e não sei o quê, né? Eu não sei se você percebeu, toda vez que ele vai subir no avião, ele sobe correndo a escada. E eu lembro do meu pai falou assim, qualquer dia ele cai. Porque ele tenta mostrar que ele tá com um vigor físico, ele sobe a escada correndo, né? Exato. E qual que é a chave que vira para uma mudança dessa, assim? Mas aí num país tão... É claro que talvez a gente olhe de fora e aparentemente tá bem, mas talvez esteja até tendo uma guerra interna lá, né? Entre... Mas é isso que eu ia falar. Os Estados Unidos... Pega o governo Trump, economicamente ele fez um governo muito bom, né? Pelo menos os dados que vêm pra gente, né? Gerou emprego, a economia cresceu, a indústria norte-americana cresceu bastante. Só que aí a gente pega o lado dele, vamos dizer, social, né? A relação dele com a sociedade. E aí a gente tem que lembrar que os Estados Unidos é um país que tem uma divisão social muito grande. Os Estados Unidos ele tem o norte-americano mesmo, vamos dizer, raiz, o norte-americano branco, que vive ali principalmente naquela região central dos Estados Unidos ou mais para o norte. E você tem ali a população latinizada, né? A população latina, a população negra. Então há uma divisão social muito grande, né? Então você tem, por exemplo, o norte-americano, aquele descendente lá dos ingleses, dos puritanos, que corresponde a uma parte significativa da sociedade, mas uma outra parte são os latinos, os descendentes de latinos, os negros, que votam em massa nos democratas. Então ali há uma divisão muito clara. Tanto é que você vê que praticamente todas as eleições, a diferença de um partido para o outro é 1%, é 2%, né? São 2%, é muito pequena a diferença. Mas, na minha visão, posso estar errado, a população norte-americana está ficando cada vez mais latinizada. Não sei nem se essa expressão é a certa para usar. Mas há uma entrada cada vez maior de latinos nos Estados Unidos, de imigrantes, e isso está fazendo com que os democratas levem uma certa vantagem nessa questão.